O ciclo das almas. Despertei em uma cama fria, de lençóis ásperos e impregnados por um cheiro azedo, parecendo suor envelhecido. O teto acima de mim era de madeira escurecida, enegrecida não pelo tempo, mas por algo mais denso, como se o próprio lugar respirasse podridão. Sentei-me, desnorteado. Um peso opressivo apertava meu peito e minha pele parecia coberta por uma camada de poeira pegajosa. Onde eu estava? Como cheguei ali? Seria uma ressaca? Mas que tipo de ressaca apagaria até mesmo meu nome? Levantei-me com dificuldade, sentindo que meus ossos tinham sido colocados de volta ao corpo há pouco tempo. Cada passo pela casa estranha soava oco, as tábuas rangendo como se gritassem. Ao sair, um frio seco me cortou a pele, e ali percebi o descompasso. Não sentia o vento propriamente, somente o eco dele, uma lembrança distante da maneira que o vento deveria tocar. Olhei ao redor. A casa isolada estava perdida em uma vastidão desolada. Terra seca e batida, algumas pedras e, à distância, edifícios que pareciam bares ou pubs abandonados, imóveis como tumbas. Nenhuma árvore, nenhum som de vida, nenhum indício de que aquilo pertencia ao mundo dos vivos. Tentei me lembrar de algo, qualquer coisa. Contudo, tudo o que havia era um silêncio ensurdecedor dentro da minha mente. Nenhuma memória, nenhum nome, nenhum passado, somente a certeza incômoda de que eu não deveria estar ali. Ou talvez sempre estive. Decidi caminhar em direção aos pubs. Era o único destino visível naquela imensidão sem rumo. Conforme me aproximava, algo se mexia na periferia da paisagem. No início, sombras tremeluzentes, distorcidas, sem contorno definido. Mas com o passar dos passos, elas se multiplicavam. Primeiramente uma, depois 3, depois dezenas, e então estavam por toda parte. Travei os pés no chão, tomado por um pavor instintivo. O corpo tremia como se uma febre interna me consumisse. Joguei-me atrás de uma rocha gélida ao toque, porém real. Aquilo eu podia sentir. Observei. As figuras desfocadas transitavam entre lugares invisíveis, caminhando por trilhas que eu não via, feito mundo se sobrepondo em planos distintos. A névoa entre eles se dissipava, e o que era sombra se tornou gente. Gente viva. Viam-se rostos apressados, malas nas mãos, olhares vazios. Iam e vinham como autômatos, em profundo silêncio. Uma metrópole fantasma. Respirei fundo, ou achei que respirei, pois o ar não preencheu meus pulmões. Corri até um deles, um homem alto, de feições gastas. Parei diante dele, desesperado. "Onde estou?" perguntei. Ele seguiu em frente, me tratando feito um pensamento sem importância. Estendi a mão, meu braço atravessou seu peito como fumaça. Não houve toque, nenhum atrito, nenhum calor. Um segundo depois, uma mulher passou por mim, literalmente através de mim. O contato era nulo, entretanto, algo aconteceu. Um arrepio, ou melhor, a ausência de qualquer sensação me percorreu como uma agulha de silêncio. Ofeguei. Olhei minhas mãos, translúcidas, desfocadas. Eram contornos de mim, mas sem massa. O mundo havia se tornado sólido demais para mim, ou eu, rarefeito demais para ele. Eu sou um espectro? Mas ontem eu estava vivo, não estava? Não sabia. Lembrava de letras, palavras, da sensação de escrever. Lembrava de sons. Todavia, minha vida, meu rosto, meus entes, tudo se desfez feito areia ao vento. Vi um espelho em uma das paredes da outra realidade, como um rasgo entre os mundos. Aproximei-me com esperança, mas ao encará-lo vi somente o vazio. Nenhuma imagem, nenhuma sombra, nenhum reflexo. A garganta se fechou e um grito rasgou minha alma. Um som que ninguém ouviu exceto eu. Debati-me, urrando, implorando,
mas o grito morria dentro do silêncio da morte. A dor era real, apesar da ausência de corpo. Senti lágrimas quentes que não escorriam. Senti a angústia tal qual se fosse um fantasma. Gritei até que minha consciência se fragmentasse. Entretanto, o corpo não cedia. Não havia cansaço. Um espírito não se cansa. Um espírito só continua. A ideia de encontrar outro ser como eu, alguém que pudesse me ver. O pub estava à vista agora. Sua fachada apagada, feito um borrão em meio ao horizonte. O que antes parecia um refúgio, agora exalava uma estranha repulsão. Mesmo assim, avancei, como se aquele fosse o único caminho possível. Ao abrir a porta, o som de risos, conversas e o tilingar de copos não me recebeu. Ao contrário, o silêncio me envolveu com a mesma densidade opressiva do ar que me cercava. Lá dentro, o que encontrei não era o refúgio de almas perdidas que imaginara. Era um lugar gelado, um lugar de espera. Os espectros estavam espalhados, alguns sentados à mesa, outros somente vagando sem destino. Não se falavam, não se olhavam, não se sentiam. Andei por entre eles. Seus corpos eram pálidos, quase invisíveis sob uma capa translúcida, como se a própria vida os despojasse de qualquer substância. Havia uma opacidade vítrea nos olhos deles. Pareciam olhar para o abismo, porém sem ver. Nenhuma comunicação, nenhum sinal de vida. Estavam mortos, mas mais que mortos, estavam vazios. O frio cortava minha pele. Entretanto, não era do tipo que se sente. Era um frio de alma, algo mais profundo, como uma dor calcificada no interior de todo aquele espaço. Cada respiração minha, ou melhor, cada tentativa de respirar soava oca. Eu não precisava de ar, mas o desejo de encontrar algo humano, algo que pudesse quebrar o silêncio, me conduziu ainda mais para dentro. Cheguei até o balcão, onde um espectro de face indefinida servia bebidas para ninguém. Seus movimentos eram monótonos, sem propósito. Naquele instante, fui acometido por uma sensação física intensificada. O coração, mesmo sem poder senti-lo palpitar, parecia bater em uma cadência irregular. E a percepção do próprio pulso, uma pulsação imaginária, marcava cada segundo com presságios funestos. O ambiente se tornou denso e cada respiração, mesmo que sentida apenas mentalmente, era tal qual arrastar um peso no peito. Percorri o salão, onde cada espectro vagava sem rumo, como se estivesse preso em um ciclo interminável de purificação e desesperança. Um silêncio perturbador se alternava com sussurros quase inaudíveis, como se a própria alma gritasse por socorro, todavia não encontrasse eco. Sentei-me, mesmo que fosse impossível sentir o conforto de uma cadeira, e olhei fixamente para os olhos de um espectro que, por instantes, parecia buscar por um vislumbre de humanidade. Entretanto, tudo o que pude ver foi a translúcida opacidade. Ele parecia se desfazer em partículas de neblina. Ali, o horror existencial se materializava, a percepção de que, independentemente da tentativa, ninguém ali pertencia verdadeiramente ao mundo dos vivos. O horror não era somente espiritual, era visceral. Cada detalhe, o rangido da madeira, o cheiro enregelante, as sensações físicas desaparecendo ou se distorcendo, fazia com que meu corpo sentisse a ausência da vida e o peso dos que haviam partido. Algo dentro de mim gritava um instinto primitivo contra a mutilação da identidade, contra a dissolução sem sentido. Diante desse turbilhão de sensações, a certeza se instalou com força. Aquele pub era o reflexo de um mundo onde não há reconciliação com o passado. E ali, naquele espaço labiríntico, percebi que a única verdade era o vazio que consumia todos os vestígios de existência. Retirei-me do pub e vaguei sem rumo, só caminhei e caminhei. Queria chegar a um lugar que me desse respostas, precisava saber quem sou, o porquê vim parar aqui, ou se sempre habitei este lugar e somente perdi a memória. Continuei a andar por horas, o sol estava se pondo e cheguei a algum lugar. À beira do penhasco, olhei para baixo e lá estava o mar. A vista era tão satisfatória,
Não pensei em seguir outro caminho e andar mais, queria somente a apreciar por algum tempo. Sentei-me e tentei esvaziar minha mente para tão só apreciar, mas isso durou por alguns segundos. Era impossível esvaziar todo aquele turbilhão de pensamentos, era impossível não pensar na falta de respostas e no que presenciei naquele pub. Estava assustado, com medo, precisava de alguém para conversar, ver as pessoas, porém não ser visto, falar, todavia não ser ouvido, ficar sozinho em um mundo estranho sem saber quem sou, não é agradável. Nesse mundo, alguém como eu, alguém que pudesse me ver, existia. O contrário disso não faria sentido. Deitei-me e o sono tomou conta de mim. Não sabia que espectros pudessem sentir sono, mas isso me deixou alegre. Fechei os olhos e lá estava eu, sozinho, dormindo em um mundo desconhecido. A claridade do sol me fez acordar e abrir os olhos. Já era de manhã. Estava melhor do que ontem. Uma noite de sono ajuda a relaxar a mente. Em um piscar de olhos, algo se manifestou diante de mim. Não foi com som ou luz, e sim com uma pressão invisível que curvou o ar ao meu redor. A realidade parecia ter se contraído num ponto, formando uma figura de aparência vagamente humana, coberta por um manto negro que oscilava com a densidade da sombra. Seus olhos, se é que havia olhos, eram fendas opacas que absorviam a pouca luz ao redor. Um cheiro de ozônio e carne queimada acompanhava sua aproximação, forçando meu estômago a se revirar com uma náusea pesada e persistente, o que achei estranho para uma alma. Não é o que esperava, não é? Sua voz não saiu por sua boca, mas ressoou direto na minha mente, áspera e cortante como lâminas de vidro sendo arrastadas sobre metal. Onde estou? Minha voz ecoou fraca, desconectada, como se estivesse sendo sugada para dentro de um túnel profundo. No entrevalo, entre o que você era e o que pode ser. Ele se moveu sem mover os pés, deslizando feito fumaça guiada por um sopro sombrio. Aqui purificamos os resíduos da carne, os apegos que o espírito insiste em carregar, memórias, desejos, dor. A palavra purificação me causou um arrepio novo, profundo, que se irradiou do centro da minha coluna para cada extremidade. Era como ter a alma esfoliada viva, camada por camada. Isso é morte? Perguntei desesperado. Ele se inclinou para perto e a pele de seu rosto pareceu se rasgar brevemente, revelando uma profusão de olhos em constante mutação. Olhos humanos, infantis, velhos, animais, mortos, todos girando, observando, julgando. Tentei me lembrar do meu nome, de um lugar seguro, de algo concreto. Entretanto, as imagens escorriam pelos meus dedos mentais. Meu corpo doía em lugares que já não existiam. Sentia o calor e o frio ao mesmo tempo, em combustão e congelamento simultâneos. Ele estendeu a mão, e dela escorreu um líquido negro, espesso, que se espalhou pelo chão com vida própria. Ele tocou-me a testa e um jorro de lembranças invadiu meu ser. Não minhas, mas de centenas, talvez milhares, de corpos que haviam passado pela minha alma. Vi guerras, suicídios, demências, terrores solitários e mortes silenciosas. E em cada uma, a tentativa desesperada de reter a individualidade. Comecei a chorar, ou pelo menos achava que chorava, mas não havia lágrimas, apenas um gosto metálico na boca. O mundo tremeu, dobrando-se sobre si mesmo como uma membrana prestes a se rasgar. O guia ergueu as mãos, mãos que não tinham dedos, pareciam feitas de sombra e luz simultâneas, e penetrou o próprio peito. De lá, extraiu algo que pulsava tal qual um coração esquecido. Uma esfera disforme de luz turva tingida de vermelho que batia num ritmo desigual. Era eu. Meu último corpo, minha essência, pura e crua, comprimida em dor e memória. E então tudo veio. As memórias rasgaram o vazio feito cacos de vidro, fugindo de uma guerra que nunca foi minha, nunca foi da minha família, sendo capturados por sermos quem éramos, eu sendo morto tão somente por existir.
A sensação da morte foi lenta, como se o corpo se recusasse a ceder até o último segundo. A cabeça latejando, os pensamentos se desfazendo em areia, o coração gritando no peito enquanto tudo apagava. E assim ele enfiou a esfera em mim. Não havia garganta, mas eu senti cada centímetro do que foi enfiado goela abaixo. Era uma fusão de luz e carne pulsando, rasgando, se incorporando à força. Um calor grotesco se espalhou por dentro, ácido, fervente, penetrando os ossos. Minhas entranhas foram moldadas antes mesmo da pele. Nervos se torceram, o cérebro tomou forma, um tumor consciente latejando dentro de uma bolha escura. Reencarnar não era renascer, era ser triturado por dentro até sobrar uma forma que coubesse na próxima prisão. Vi-me atravessando um canal de carne e ossos, um túnel viscoso que contraía com violência, espremendo minha forma crua. Não havia amor, não havia mãe, havia somente expulsão. Ao sair, a luz me golpeou tal qual uma lâmina incandescente. Meus olhos recém-formados, inúteis e ardendo, se fecharam num reflexo desesperado. Ar invadiu meus pulmões e senti cada alvéolo se abrir como bolhas estourando dentro de mim. Gritei. Gritei não como um recém-nascido, mas feito alguém que acabara de acordar dentro do inferno com a memória de sua última vida ainda quente sobre a pele. Luzes fluorescentes, máscaras, braços de látex, aço inox e cheiro de éter. Eu lembrava. Por um instante, eu lembrava. Vi o rosto de minha filha, o último, o único que doeu de verdade. E então, um incômodo sem nome. O processo de purificação é simples, articulou ele com uma serenidade que me feriu mais do que gritos. Você se lembra de quem foi e escolhe, com sinceridade, voltar ao mundo carnal. Pausa. Ele olhava através de mim. Não existem almas boas ou más, só almas. O que você fez em vida pode ser considerado vil ou virtuoso pelos homens, mas não aqui. Aqui, moralidade é só um eco distante de corpos que apodreceram. Para nós não há justiça, não há julgamento, apenas repetição. Engoli em seco, mesmo sem garganta. A sua volta é aleatória, pode ser um recomeço radiante, pode ser um renascimento na dor. Talvez morra ao nascer, talvez nasça tão somente para morrer. Talvez seja o algoz de quem foi noutra vida. Poderá reencontrar sua filha, ou não, e mesmo que reencontre, não saberá. Ninguém sabe. Você não será você. As palavras dele perfuravam como cacos de vidro na mente. Ou pode escolher não voltar. Ele sussurrou, parecendo relevar um segredo proibido, e permanecer aqui, entre os que se recusam, entre os que optaram por não mais existir. Pode chamar isso de paraíso, porque não há dor, ou pode chamá-lo de inferno, porque não há nada. Nada que cure, nada que pese, nada que valha. Aquelas palavras foram uma sentença, não de morte, mas de algo pior, de consciência, de lucidez num lugar sem sentido. Queria voltar, entretanto, queria voltar como eu, e isso era impossível. Voltar e não me reconhecer seria nascer cego dentro do próprio crânio, uma prisão onde a cela é feita de carne alheia. Minha mente se despedaçava. Pensar era como andar por um labirinto onde todas as saídas levavam de volta ao centro. Meu trabalho com você está feito, ele concluiu e evaporou. Sumiu sem deslocar o ar. Fiquei ali, preso entre a angústia e o absurdo. Quantas almas existiam, incontáveis, ou seriam tão somente algumas, girando por 1000 corpos e 1000 tempos, se encontrando sem saber que são uma só? E se minha filha fosse apenas uma versão de mim em outro ponto da espiral? E se eu estivesse me observando com olhos emprestados? O terror não vinha de monstros, vinha da dúvida. Vinha da possibilidade de que tudo fosse um ciclo sem sentido, feito engrenagens que giram eternamente sem produzir nada, só o ranger das repetições. Quando percebi, havia me afastado do penhasco.
O sol estava se apagando tal qual uma vela afogada. A paisagem adiante era o túmulo de uma cidade, um campo de escombros. Parecia que o próprio tempo havia sido explodido ali. E havia almas, centenas, milhares, de todas as formas, crianças, velhos, corpos sem idade e imóveis, petrificados. Aquilo me causou mais pavor que os espectros do pub. Ao menos aqueles se moviam. Estes não. Estavam congelados no limiar entre o não mais e o ainda não. Aquilo havia sido real. Sentia isso. Aquela destruição havia atravessado o mundo carnal. Fumaça de guerras esquecidas, gritos de mortos que nunca foram ouvidos. Que sentido havia em voltar? Segui até encontrar um cenário conhecido, o nosso último refúgio, o esconderijo onde minha filha e minha esposa existiram pela última vez como as conheci. A sobreposição dimensional era um delírio febril. Via tudo e nada ao mesmo tempo, realidade e sombra sobrepostas, lembrando velhos negativos fotográficos. E então vi. Estavam me capturando. Soldados me arrastavam. Minha esposa era levada para longe. Minha filha gritava e os gritos me atravessavam como lâminas de gelo quente. 2 homens a despiram, a violentaram no asfalto sujo, a espancaram até que a morte se tornasse misericórdia. Jogaram seu corpo como quem joga fora algo que nunca quis. O horror era absoluto. Não precisava de sangue, bastava o som seco da carne contra o concreto. A visão se diluiu e outra surgiu. Minha esposa estuprada e morta. Senti raiva. Sentei-me numa pedra e ali estava ela, o espírito da minha filha, parada, sem mover um músculo, sem piscar, sem respirar. Era igual aos da cidade devastada, congelada na eternidade. Chamei, gritei, chorei. Nada. Ela me via, mas via uma estátua. Eu também era para ela uma estátua. Estávamos presos um ao outro pela ausência. Ficamos assim até que seu espírito começou a se dissolver. Fragmentos dançavam no ar como cinzas de um incêndio que nunca queimou. Ela havia aceitado, escolhera reencarnar. Desapareceu diante de mim. Ela partiu e eu fiquei. A reencarnação é mais fácil para quem pouco viveu. Crianças são barro fresco, moldam-se ao desconhecido. Não voltarei. Ser alguém que não sou, retornar ao ciclo da dor, ver e sentir horrores por olhos que não são meus. O mundo, ele fede, a ódio, a carne queimada, a sangue estagnado. Meu espírito não quer mais isso. Minha decisão é sincera. Ficarei aqui para sempre. Agora sou parte da massa. Milhares de nós, sem nome, sem rosto, sem lembrança. Não sentimos amor, não sentimos dor. O silêncio é tão absoluto que se torna uma entidade que se infiltra em cada vestígio de consciência e o corrói lentamente. Não há céu, não há inferno, só o ciclo, um motor cego que nos tritura em formas, tempos e identidades que não escolhemos. Caminhamos. Não por vontade, pois não temos mais disso, todavia por hábito ancestral, gravado em uma alma que já esteve em um corpo, um passo após o outro, numa terra onde o tempo não avança e a morte não chega. Não somos vivos nem mortos, somos o intervalo entre um pesadelo e outro. Talvez eu já tenha feito essa escolha 1000 vezes antes. Talvez essa eternidade que agora vivo seja somente um instante para uma versão futura de mim. Talvez minha filha, em algum canto do mundo, esteja caminhando também, com olhos que nunca me reconhecerão. No fim, não há lição, somente o ciclo, girando, mastigando e apagando. E nós, almas descarnadas, dissolvidas, disformes, caminhamos sob o peso de uma eternidade sem o porquê.